você prefere ganhar R$200 ou ganhar R$20 mil? Você acredita que tem professor de jiu-jitsu que prefere ganhar 200? A gente boa, cara, o Gugel é um cara... Gênio. Cara. É um cara gênio, é uma visão... Ele passou por tudo, né, velho? Ele foi aprendiz, ele foi um profissional de jiu-jitsu, ele foi um lutador de MMA, ele foi professor de academia, dono de academia e agora multiempresário, dono de rede, né, cara? Assim, líder de rede e tal. Porra, e o Gugel me deu uma... o Gugel já me acompanhava no meu trabalho e tal. Uma vez que eu vim pra São Paulo, troquei uma ideia com ele. Ele disse, vem aqui na Aliança São Paulo, vem cá trocar comigo e tal. Trocou uma ideia e tal. Eu fui lá, comecei a conversar com ele. E, cara, em 30 minutos ele me fez a minha cabeça assim, ó, explodir, sabe, cara? Em visão de olhar o jiu-jitsu realmente como um negócio, como uma possibilidade de ganhar grana. Assim, ele me disse assim, Jaime, se eu te disser o seguinte, você prefere ganhar R$200 ou ganhar R$20 mil? Ed, você prefere ganhar R$200 ou R$20 mil? Pô, se for agora, você vai falar 20 mil. Pois então. E eu disse assim, porra, 20 mil? Ele disse assim, você acredita que tem professor de jiu-jitsu que prefere ganhar 200? Eu disse, não acredito. Eu disse assim, E aí ele falou assim, cara, dentro das minhas academias, uma coisa que eu prego é a primeira aula do cara, quando ele entra, tem que ser uma aula particular. Eu disse, mas o porquê, Gugel? Para tirar todas as travas, então nessa aula ele aprende base, ele aprende aquilo, ele aprende o mínimo possível, o máximo possível, para que ele entre numa aula e não seja cru e não seja o perdido naquela aula. E isso aumentou muito a minha taxa de retenção. Ou seja, o cara entra, eu dou aquela aula particular dele, ele fica maravilhado com aquela aula particular, porque é a melhor aula, eu empacotei tudo que eu posso ali para deixar o cara apaixonado por aquilo, e aí o cara, quando ele sai daquela ali, ele já cai na recepção, a recepção já é instruída a oferecer outras aulas particulares, se ele quiser, ou a aula coletiva, se for a aula coletiva, aí tem os planos e tal, enfim, e aí esse cara, eu consegui perceber que, como eu aumentei de 10 alunos, 8 ficam acima de 6 meses e não sei quantos ficam acima de 1 ano e não sei quantos. Eu vi que o LTV do cara é de tanto tempo e o cara que fica, ele vai me dar R$20 mil ao longo do tempo. Então assim, e aí o que acontece? Quando eu digo pro professor de jiu-jitsu nas minhas aulas e tal, que ele tem que dar essa aula particular, ele diz, não. A minha aula particular são R$200. Se o cara quer uma aula particular, ele me dá R$200. Vocês, porra, não faz sentido, né?